paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com você, com toda a sua família, em nome de Jesus. Quem vos fala aqui mais uma vez, irmão Diego Isidório, para mais um vídeo muito interessante, pessoal, que é o vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical nas Assembleias de Deus, todo domingo às 9 da manhã. A gente está aí com uma revista do primeiro trimestre, já estamos encaminhando para o fim, que vai ser a lição de número 11, do dia 16 de março de 2025, próximo domingo, pessoal. E olha o tema, hein, ó, para você que não é cristão, que tem dúvidas a respeito da salvação. Eu vi uns evangelismos, uns irmãos indo na rua evangelizar, muito interessante, ó. Comentar rapidinho com vocês. Eles abordam as pessoas na rua, assim, com um panfleto, perguntam para ele: posso conversar uns 5 minutinhos? Pode, vamos conversar. Aí eles já abordam com a questão de mostrar para a pessoa, né, como que é a salvação, que nós não conseguimos nos salvar pelas nossas boas obras, porque somos bonzinhos, que todos nós precisamos de um Salvador, né? Então esse é o tema, né? A salvação não é obra humana, pessoal. Então é muito interessante lá o evangelismo, que tipo assim, ele fala assim, lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem está destinado morrer apenas uma só vez e depois disso vem enfrentar o julgamento de Deus, né? E pergunta para a pessoa: você estaria preparado para enfrentar esse julgamento, né? Se acontecesse, né? A gente não quer que aconteça com você, mas a morte vem para muita gente. A todo tempo tem gente morrendo. Você estaria pronto para enfrentar o julgamento de Deus? A pessoa, a maioria das vezes, é sempre bem sincera, né? Uns falam: não, eu não, né? Outros falam: eu estaria, né? E tanto quando a pessoa falando que não, como sim, o evangelista lá, ele tenta mostrar para a pessoa justamente isso, que a salvação não é obra humana, né? Não depende das nossas boas obras. Aí a pessoa às vezes fala assim, ó: ah, não, porque eu não estou indo para a igreja, porque eu estou afastado dos caminhos do Senhor, ah, não, porque vários motivos, né? E aí, se a pessoa fala: não, sim, eu tenho, eu sou uma boa pessoa, eu tento ajudar as pessoas, aí ele pede fazer um teste, né? Aí ele vai na lei. Aí o bicho pega, porque ele vai na lei de Deus, né? Todos nós somos cristãos, sabemos que é difícil cumprir a lei, né? E aí fala assim, ó: alguma vez na sua vida você já contou alguma mentira? Aí a pessoa pensa, fala: nossa, já muitas. E a Bíblia fala, aí fala para a pessoa, a Bíblia fala que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. É um pecado grave contra Deus e não vai herdar o reino seu. É uma ofensa a Deus a mentira. Aí pergunta: você já roubou alguma coisa na sua vida? A pessoa: não. Aí ele fala: ah, mas você nunca roubou, sei lá, uma fruta no quintal do vizinho? Ou vai lá no supermercado, tem aquelas frutas bonitas, uma uva linda, você vai lá e pega uma uva lá, olha para um lado, para o outro, para ver se ninguém está olhando e ó, come uma uva. Nossa, realmente, eu já fiz, a pessoa não tem saída. Isso é furto, você está furtando, né? Você é pirata, coisas que está fora da lei, é furto. E aí fala os ladrões, né? A Bíblia fala que os ladrões, os roubadores não herdarão o reino do céu. É uma ofensa, um pecado, uma ofensa a Deus. E nós não temos como pagar, não é com boas obras que a gente consegue pagar essa mentira, esse furto, né? Somente um sacrifício puro, uma pessoa pura,
poderia pagar essa ofensa a Deus. E aí entra a boa notícia, que é Jesus. Aí ele fala, então, se você estivesse diante de Deus, segundo a lei de Deus, você acha que Deus te consideraria inocente ou culpada? Aí a pessoa fala, realmente, eu seria culpado, porque eu já menti e tal, eu roubei, desse jeito eu já roubei. E você acha que você sendo culpado, Deus ia te mandar para o céu ou para o inferno? Aí a pessoa mesmo começa a se reconhecer, né? Que ela é uma pecadora, que ela está caminhando a passos largos para o inferno. Aí vem a boa notícia. Aí o evangelista fala para a pessoa, mas tem uma boa notícia. A boa notícia é que Deus fez um ato de amor por você. Você sabe qual que é? Ele se entregou por nós. A pessoa fala, Jesus. E isso, justamente, Jesus Cristo é o único que tinha poder para pagar nossos pecados, porque ele veio, viveu na terra, né? Nunca cometeu nenhum pecado e se entregou como um sacrifício puro, santo e imaculado no nosso lugar. Ele deu a vida na cruz para receber o castigo que nós merecemos por esse pecado. Jesus, ele nos livrou do inferno, né? E para a gente basta o quê? Reconhecer e crer nesse sacrifício, né? E pedir para que Deus, né? Para que Deus faça valer esse sacrifício na sua vida. Você precisa aceitar Jesus como seu Senhor da tua vida, Salvador, e crer somente nele, que só Ele pode nos salvar, né? É interessante que essa é a lição de hoje, pessoal. Então vamos estudar um pouquinho. Tem tudo a ver, ó. A salvação não é por obras humanas. Então a gente vai estudar isso aqui. Eu gostaria de fazer uma breve oração. Depois a gente vai entrar para a leitura. Que você possa dedicar aí um tempinho para ouvir, para compartilhar com seus amigos, com seus familiares e principalmente levar a sua família para as escolas bíblicas, né? É 1h30 de aula ali para as crianças, cada um com a sua faixa etária, com as suas aulas nas faixas etárias, criancinha, adolescente, adultos, né? Todo domingo às 9 da manhã nas Assembleias de Deus. Eu sou da Assembleia de Deus Ministério Belém, de Santa Rosa de Viterbo, São Paulo. Vamos para a nossa oração? Vamos lá. Senhor meu Deus e meu Pai que estás no céu, louvado, exaltado, glorificado seja o santo nome do Senhor, Pai, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus amoroso, um Deus santo e justo. Te agradecemos por mais um dia de vida, pela saúde, Pai. Obrigado pelo alimento, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, mesmo. Obrigado mesmo, Senhor, pelos livramentos e até pelas dificuldades e luta que a própria palavra de Deus fala que é para nosso crescimento, as dificuldades e as lutas. E o Senhor está conosco. E o Senhor estando conosco, nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Jesus, obrigado por se entregar naquela cruz no nosso lugar. Senhor, por nos ensinar tudo que o Senhor nos ensinou, vindo aqui nessa terra, ensinando os discípulos, e através dos discípulos, dos apóstolos, nós temos a sua palavra, que é a Bíblia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por interceder por nós junto ao Pai. Perdoa nossos pecados, meu Deus, em nome de Jesus, pois somos falhos pecadores. Perdoa nossas fraquezas em nome de Jesus. Querido Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Espírito Santo. Fica conosco em nome de Jesus. Nos ajuda a melhorar, a evoluir, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nos convença dos nossos delitos, das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, a estar preparados, Senhor, para quando Jesus Cristo voltar a buscar a igreja. A gente está preparado. Se nós partirmos, Senhor, por uma morte natural, estarmos preparados, Senhor,
pois nós cremos no Senhor Jesus Cristo, que veio na terra, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à destra de Deus Pai. Ensina-nós, Espírito Santo, a sua palavra agora. Abençoa essa pessoa que está aqui ouvindo esta oração, este áudio. Abençoa ela em tudo, cura, Senhor. Liberta, abençoa, restaura, meu Deus, em nome de Jesus. Fortalece, aumenta a fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Vamos à leitura, irmãos. Lição número 11 do dia 16 de março de 2025. A salvação não é obra humana. Texto áureo. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Verdade prática. A salvação é um ato da graça soberana de Deus. Salvação é um ato da graça soberana de Deus. Pelo mérito de quem? Nosso? Não. O mérito de Jesus Cristo. E não vem das obras humanas. Quem quiser pode abrir a sua Bíblia rapidinho e meditar em alguns versículos aqui importantes. Lá no Salmo 49, 7, 9, do 7 ao 9, diz que não há recurso humano que possa salvar o ser humano. Não há recurso humano que possa salvar o ser humano. Já no Salmo 146 e 3, diz que somente em Deus há salvação. João, capítulo 3, versículo 16, diz que Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Romanos 5:1 diz que a fé em Jesus é suficiente para a salvação. No livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16, diz que ninguém é salvo pelas obras da lei. Em João, capítulo 1, versículo 17, diz que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém. Agora vamos para a leitura bíblica em classe. Muito importante. Vamos lá. Efésios capítulo 2, versículos do 1 ao 10. Vamos lá? E Cristo vos deu vida, vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, em que em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Não sejamos, pessoal, filhos da desobediência a Deus, desobediência a pai e mãe, filhos da ira. Seguindo, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda em nossas ofensas, mortos, nos vivificou juntamente com Jesus Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos para a introdução da lição. O apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração, a comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio do seu próprio esforço, e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta por meio do Espírito Santo. Tópico número 1. A salvação sob a graça de Deus. Vamos a alguns pontos. Primeiro, a descrição do estado espiritual humano. A descrição do estado espiritual humano. O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano, estudado na lição anterior. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. Quando diz assim, a dura realidade do pecado, mortos em ofensas e pecados, né? E também andar segundo o curso desse mundo, né? Outra coisa aqui, segundo o príncipe das potestades do ar, espíritos malignos do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, espírito maligno que agora opera nos filhos da desobediência. Outra parte importantíssima. Antes andávamos também nos desejos da nossa carne, né? Antes de entregar a vida a Jesus, né? Andávamos também. E também éramos por natureza filhos da ira de Deus. É uma triste fotografia da raça humana, toda a raça humana, que não obedece Jesus, que não entregou a vida para Jesus, que não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma e nasceu de novo, né? Os que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo ponto aqui, quando diz assim, mortos em ofensas e pecados. As expressões, quando diz assim, e vos vivificou, e nos vivificou juntamente com Cristo, revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus, e sem ela ninguém pode ser salvo. Mas há algo que precisa ser esclarecido. As expressões mortos em ofensas e pecados e mortos em nossas ofensas não devem ser entendidas literalmente, né? Morto de verdade, uma pessoa morta assim, né? Literalmente, por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus, como diz Isaías 59:2. E não significa a aniquilação espiritual total, não. Vamos para o terceiro ponto aqui, quando diz assim, a exegese desses versículos do 8 ao 10. Essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com ajuda humana, ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Jesus Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido, o favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus e não vem das obras,
pois não se trata de uma recompensa por obras. Uma boa exegese esclarece que a expressão "isto é dom de Deus" se refere à salvação pela graça e não pela fé, como afirma o respeitado erudito da língua grega Robertson, que diz assim, a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo como dizia também um outro estudioso, Norman Geisler, que ele dizia assim, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Amém. Agora vamos para o segundo tópico da lição, que é soteriologias inadequadas na antiguidade. Soteriologias. Vamos a algumas crenças aí, né? Algumas heresias. Primeira, o reencarnacionistas. Palavra difícil. Reencarnacionistas. Já de cara dá para entender que é quem acreditava em reencarnação. Vamos ver. Com o termo soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, e ela é originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, e também no jainismo e no sikhismo. É defendida pelos Hare Krishna, também pelos kardecistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar. Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço e sem Jesus. Trata-se de uma crença antibíblica, como diz Salmo 78:39, Hebreus 9:27, João 9, do 1 ao 3. Vamos para mais uma heresia, que são os galacionistas. Esse é o nome dado aos legalistas judaizantes, opositores do apóstolo Paulo, lá na província da Galácia, como diz Gálatas 1:7. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação, como diz Atos 15:1. A verdade bíblica é que, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Gálatas 2:16. Vamos para outra heresia, que são os gnósticos. No campo soteriológico, eles, gnósticos, apregoavam uma visão dualista do universo. O maniqueísmo. O que é isso? Fundado por um homem chamado Mani. Maniqueísmo, o homem chamava Mani, que viveu no ano 216 depois de Jesus Cristo até o ano 276, lá na Pérsia, que é o atual Irã. O seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, chamado gnosis, que é uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento. De fato, sabemos da existência do mal. Sim,
proveniente de Satanás. Mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Como diz lá em Jó, capítulo 1, versículo 12, Jó 2, 6, Marcos 5, do 7 ao 13. Então a salvação é para todas as pessoas, como diz Atos 17, 30 e Tito, capítulo 2, versículo 11. Vamos para o terceiro e último tema aqui dessa lição. As soteriologias inadequadas nos dias de hoje. E quais são essas heresias, ensinos errados, falsas religiões? Primeiro, o islamismo. Segundo essa religião, se as boas ações superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso, como diz lá no livro deles, lá que é o Alcorão 13, 22 e 23. Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Olha o que está escrito lá no Alcorão 2:190. Vou ler aqui. Está escrito no Alcorão, hein? Alá não ama os agressores. Alá não ama a nenhum ingrato pecador. Alcorão 2:190. Bom, esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação como no sistema cristão. A salvação, no contexto deles, é por mérito próprio, pelas boas obras. Mas, à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e a partir do momento que a pessoa confessa publicamente o nome de Jesus, como diz Romanos 10, 9. Um outro ensino é as testemunhas de Jeová, que também ensinam distorcidamente, erradamente. A salvação para eles não está em Jesus Cristo, mas na organização religiosa delas, das testemunhas de Jeová. Diferentemente do que ensina a Bíblia, que a salvação ensina, né? A Bíblia, veja lá em João 14,6, o que a Bíblia ensina sobre a salvação. Para os testemunhos de Jeová existem dois grupos de salvo, só dois grupos. Um que tem direito ao céu, que são os restritos 144 mil, que são uma classe de ungidos para eles. O outro grupo que merece salvação é a classe da grande multidão, e a que vai herdar a terra, segundo a teologia desse movimento. Os seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, né? A maioria deles pertence à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Jesus Cristo, não têm o Espírito Santo, né? Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança de salvação. A Bíblia, nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo. Romanos 8, 9. E também ensina que, lá em João capítulo 1, 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, em Jesus Cristo. Vamos para uma outra heresia, outros ensinamentos errados, que são os mormons. Mormonismo, mormons. Meu Deus, no meu celular não para de aparecer comercial, anúncio de mormons.
como é que eles falam? Oi, eu sou Mormon, um negócio de Novo Testamento de Jesus Cristo. Eles têm um novo, agora que eu tô lembrando. Eles têm um Novo Testamento de Jesus Cristo, uma outra coisa lá que é fora da Bíblia. Vamos lá. Tô meditando sozinho aqui, no comercial que eu vi lá dos Mormon. Sempre usando uns jovens bonitos, atraentes, umas moças novas, bonitas. Vem ser Mormon. Bom, vamos lá. Os Mormons creem numa salvação geral, em que os não-Mormons são castigados e depois liberados para a salvação. E numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus Cristo e pela obediência às leis e às ordenanças. Eles consideram ordenanças segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé deles. Fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão, imposição de mãos, mas há outros requisitos. Um deles é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador, um co-salvador, o Joseph Smith Jr. Jesus não precisa para salvar ninguém. A Bíblia ensina que ele, Jesus, é o único salvador. João 14,6, Atos 4,12. A salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas suas boas obras, mas somente pela graça, mediante a fé. Como diz Tito 3,5, Efésios 2, 8 e 9. Existe apenas uma salvação, e ela está à disposição de todos os seres humanos, como diz Tito 2, 11 e Judas 3. Muito bem, meus irmãos, chegamos à conclusão final desta lição e entendemos que somente pela graça, somente pela graça é possível chegar-se a Deus. E isto é um ato soberano de sua graça e bondade. A misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento, como diz Romanos 2 e 4. Graça não é mérito, e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina se constitui um mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos, e não para uns poucos escolhidos. Não é só para uns poucos escolhidos a salvação. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Amém e glórias a Deus. Muito bem, meus irmãos. Que aula abençoada, Muito bom a gente entender que pelas nossas forças nós não conseguiríamos jamais nos salvar, Que nós somos descendentes de Adão, a nossa carne pende para o mal, pende para o pecado, mas o Espírito Santo sempre nos puxando, nos incentivando e falando conosco, falando conosco, para que nós vivamos pelo Espírito e não pela carne. Se a gente viver pelo Espírito, não cumpriremos as obras da carne. O sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça, de toda iniquidade, e por Jesus, pelo sacrifício de Jesus, somos salvos. Temos paz com Deus. Deus te abençoe e até a próxima. Fique com Deus.